E o tópico que a gente vai conversar um pouco hoje é um assunto da escola bíblica, né, que a gente vai estar trazendo aqui também, para a gente explorar, que ele também tem a ver com dar ouvidos, que é dar ouvidos à palavra de Deus. E a gente vai explorar o tema, o que acontece com aquelas pessoas que elas nunca tiveram a oportunidade de dar ouvidos ao Evangelho. Porque muitas pessoas ao redor do mundo, elas nunca escutaram falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pessoas talvez que estão lá na Amazônia, que não têm acesso a celular, internet, e às vezes povos que estão isolados. Será que essas pessoas são salvas? Será que elas são condenadas? Será que elas têm oportunidade? O que a Bíblia fala sobre isso? Como podem aqueles que não escutaram o Evangelho serem salvos? Ou qual é o destino eterno deles? E alguém pode me dizer assim, essas pessoas que não escutaram o Evangelho, vamos dizer assim, que eles não escutaram sobre Yeshua, talvez, eles tiveram fé, igual a Abraão, e eles podem ter sido salvos. Vamos ver o que a palavra explica de uma forma bem clara. E, mais uma vez, nós não estamos aqui para a gente definir qual que é a verdade. Nós estamos aqui para descobrir o que a palavra fala, porque ela é a verdade. Então a gente não está aqui para vamos definir, vamos decidir, vamos pensar o que faz sentido. Nós não definimos a verdade por mais que ela doa. Nós vamos descobrir a verdade e ajustar as nossas vidas para essa verdade. Atos 4 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos aqui, uma pregação, e ele está falando do nome de Yeshua, o nome sobre todo nome, e só nesse nome há salvação. Interessante que no hebraico o nome Yeshua é literalmente salvação. Existem músicas em hebraico que falam sobre a Yeshua, a salvação que o Senhor nos dá. Então a gente entende através desse versículo que é só pelo nome de Jesus que somos salvos. João 3 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E essa passagem, a gente conhece muito aquela passagem que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Logo depois ele fala isso aqui. Ele fala literalmente da condenação. Então existe o amor, que ele amou o mundo de tal maneira. E ele deu. Só que ele dá com isso aqui em mente, que nós creamos nele. Aquele que crê nele não está condenado. Então ele é o juiz. E ele basicamente fala, a gente sabe que Jesus é o juiz, ele também é a porta. E ele diz assim, acho que é João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará a vida, encontrará pastagem, entrará e sairá. Ou seja, ele é o caminho. 1 João 5 diz: e este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós estamos vendo verdades bem claras. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, a vida eterna está exclusivamente no Filho. E como pode ser então para as pessoas que não escutaram sobre Yeshua? Como pode ser para Abraão, que mesmo que ele viu os dias do Messias, ele não sabe quem foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que nasceu lá na Galileia, séculos e séculos depois. Como pode ser que ele foi salvo? Outra personagem também, Melquisedeque, como eles foram salvos? Nós chamamos eles de crentes pré-messiânicos. Quando eu falar crente pré-messiânico, significa o quê? Aquele que vem antes do Messias. Ou seja, são aqueles que creram no Senhor, confiaram nele, antes do Messias vir. E lá em Hebreus capítulo 11, cita vários personagens, várias pessoas que foram salvas pela fé. Porque se fala de fé, fala de salvação. E ele fala que Abel ofereceu um sacrifício. Fala que Noé, pela fé, construiu uma arca. Mas ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem Jesus Cristo era, quem ia ser. Também fala de Gideão, que liderou o exército e venceu a batalha pela fé.
Todos esses homens, eles demonstraram fé. Em Gênesis 15 diz sobre Abraão: e creu no Senhor e foi-lhe imputado, foi contado como justiça. Ou seja, a justiça de Abraão, para ele ser salvo, ser considerado justo diante de Deus, foi porque ele creu. Deus, ele declara Abraão como justo porque ele crê que Deus proveria o sacrifício, que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele. Então Deus, ele pede a Abraão para sacrificar seu filho. E a crença de Abraão já estava num Deus que proveria o sacrifício. É ali que ele chama, né? Adonai Yireh. Deus proverá. Deus é aquele que vê, que provê. Esses homens, eles não conheceram, então, Jesus como a gente conhece hoje. E o mais interessante é que cada um desses homens, eles tinham informações diferentes sobre Deus. Pensa só, Abraão conhecia Deus como Deus que provê. Mas aí depois a gente vê Agar, que conheceu Deus, que ouviu o choro dela, ouviu o choro de Ismael, e ela diz que ele é o Deus que vê. E vários outros homens, como Moisés, que viram Deus face a face, foi amigo de Deus. Então, a gente percebe que a salvação, ela não vem por meio do meu conhecimento teológico. Ah, mas será que eu entendi que Yeshua, o Messias, ele morreu no madeiro como substituição pelos meus pecados? Ah, mas será que eu entendi o detalhe de que ele realmente é isso ou aquilo? Existem verdades que elas são fundamentais na Bíblia. Só que o que eu estou querendo dizer é que às vezes o que a mulher que ela foi ali em Jericó, ela era prostituta, ela morava ali na muralha de Jericó, eu esqueci o nome dela. Raabe, ela foi salva, ela está em Hebreus 11, ela teve fé. Só que será que ela tinha um conhecimento teológico de quem foi Deus? Um conhecimento detalhado? Então a gente percebe que mesmo com crenças, ou vamos dizer assim, não crenças diferentes, mas mesmo com entendimento teológico de Deus diferente, eles foram salvos pela fé. Ou seja, a salvação ela vem pela obediência, pela fé, pelo agir, e não necessariamente pelo conhecimento. Ah, eu entendi, portanto sou salvo. O que era necessário para eles serem salvos era principalmente reconhecer que eles têm pecado, que eles precisam de Deus e que Ele é a salvação, que Ele provê perdão para o pecado. Aí a gente lê algo muito importante nesse contexto para a gente entender, então, é o seguinte, que o Messias ele é mediador de uma aliança. Para aqueles que foram chamados de acordo com a promessa da herança eterna, eles a recebam. Todas essas pessoas de Hebreus 11, eles caminhavam numa promessa. Muitos deles nem viram a promessa antes de morrer. E olha só o que diz, que o Mashiach, ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, o Messias também é aquele que perdoa os pecados de Abraão, perdoa os pecados de Raabe, ele perdoa os pecados de Moisés. É pelo sacrifício do Messias. Porque lá em Hebreus capítulo 10, 4, diz que é impossível que o sangue de touros tire os pecados. Então não é porque eles sacrificavam um animal que eles eram salvos. Eles faziam isso pela fé, portanto eram salvos. Mas não é aquele sangue que purificava eles. Porque como é que pode alguma coisa que vive alguns anos e morre, pode te dar uma vida que é eterna? Mas a vida do Messias, que é eterno, tem poder. E ele nos dá vida. E o perdão vem através dele. Então o povo de Israel, antes do Messias morrer no madeiro, também eles tinham uma aliança com Deus. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, o poder de expiação dele, na fé nele, sempre houve. Ele sempre foi, e o poder no sangue dele sempre existiu. Então vamos pensar então sobre essa questão da salvação das pessoas que creram nele, né? Como é que isso funciona? Vamos supor que existe um judeu que vive ali na época de Jesus. E ele é um judeu justo. Ele oferece os sacrifícios, ele tem fé.
ele vive uma vida reta diante de Deus. Assim como José e Maria, assim como Simeão e Ana, que estiveram ali no templo servindo a Deus. Eles eram justos perante o Senhor. Mas será que quando Yeshua viesse e eles não entendessem que Yeshua era o Messias, eles não seriam mais salvos? Eles são justos, mas de repente Yeshua vem. Aí eles não reconhecem que Yeshua é o Messias. Aí de repente eles não são mais salvos. Eles eram salvos pela fé e agora não são mais. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A Bíblia é clara em dizer nos profetas que o Messias ele seria uma pedra de tropeço, que muitos rejeitariam. Então, às vezes, aqueles que a gente pensa que eram justos, mas na verdade eles viviam na sua religião, e eles viviam para fazer as coisas e dizer que eles eram santos e justos, às vezes eles não tinham uma fé no Deus que vai prover o perdão, porque eles acreditavam na sua própria justiça. Então não é aquele que é de uma religião que é salvo, não é aquele que crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó que é salvo, mas é aquele que caminha pela fé, é aquele que deposita sua confiança em Deus, que Deus é a salvação. Ou seja, não é uma coisa teológica, não é uma coisa de vários rituais ou o que quer que seja. Eles não podem achar que são justos por si mesmos. 1 João 2 diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Quando eu escuto essa palavra, desde o princípio ouvistes, eu penso naquele judeu, em Abraão e naquele judeu que viveu na época de Yeshua. Ele ouviu sobre um Deus que demanda arrependimento, que ele demanda ter fé e reconhecer que você errou e precisa de Deus. Isso é o que eles ouviram, que nós ouvimos desde o princípio. É nisso que nós temos que permanecer. Então, quando Yeshua vem, essa é a revelação, ela faz sentido. E aquela pessoa ela vai reconhecer o Messias, porque ela acredita em Deus. Mas também, eu não quero isso... esse é o entendimento que a gente pode ter. Nós também podemos entender essa palavra para nós hoje. Quando nós escutamos sobre o Messias, quando nós escutamos sobre Deus, escutamos o Evangelho, as boas novas do Senhor, qual foi a nossa reação? O que será que nós fizemos? Nós choramos na presença dele? Nós nos arrependemos? Provavelmente, quando você primeiro escutou isso aqui, no seu princípio, você teve uma resposta simples e de fé. Talvez você teve uma paixão por Deus. E é isso que ele está falando, você tem que permanecer nisso. Só que a gente também pode ter esse entendimento claro de que Deus é aquele que se apresentou para o povo e continua, e nós que acreditamos temos que permanecer nisso que ouvimos desde o princípio. Ou seja, é a mesma palavra, é simples, é o evangelho simples. O Senhor salva, se humilhem perante Ele, se arrependam. Vamos voltar então para o nosso exemplo. O nosso exemplo é que existe um judeu ali na época de Jesus e que ele acredita no Senhor. Só que a gente acabou de ver que se ele rejeita Yeshua, ele não é salvo, porque se ele rejeita o Filho, ele também não tem o Pai. A palavra é muito clara em dizer isso. E vamos supor que esse judeu, ele crê no Senhor, e algumas pessoas podem dizer, então, que se ele morre sem escutar sobre o Messias, ele não aceitou o Messias. Portanto, ele não é salvo. Ou seja, esse judeu, vamos supor que existe alguém que ele mora na cidade de Alexandria, que é lá no Egito. Era uma cidade que existia muitos judeus na época. Vamos supor que esse judeu, ele falece. Mas a mensagem sobre Yeshua não chegou nele. Então, será que ele morreu sem salvação?
Porque ele era justo, ele acreditava, ele fazia tudo, ele acreditava em Deus de verdade. Mas Yeshua veio ao mundo e ele não recebeu Yeshua. Então será que de repente ele não é salvo? E se a gente for pensar por essa lógica, a gente tem que se perguntar, já que Yeshua vem, só existe salvação nele, porque a gente acabou de ler, só há salvação no Filho. Sem o Filho não tem salvação. Então esse judeu, será que ele não tem mais salvação a partir do momento que Jesus ele morre na cruz? Ou será que a partir do momento que ele ressuscitou dos mortos? Ou será que a partir de alguns anos depois da ascensão dele aos céus, já que já deu tempo do evangelho se espalhar? Será que se esse judeu ele morrer em 40 depois de Cristo, ou seja, alguns anos depois de Jesus, será que ele não perdeu a salvação ainda? Porque o evangelho não deu tempo ainda de chegar lá. Só que será que se a gente falar que ele morreu em 70, aí já não tem mais solução para ele? Porque já deu tempo dele escutar o evangelho. Já que o evangelho não chegou lá, ele não é mais salvo. Então a gente começa a ver que se a gente aplicar essa lógica, não faz sentido que uma pessoa que não teve oportunidade de aceitar o Messias não receber o evangelho. Mas como eu disse, a gente não está aqui para inventar uma definição, a gente não está aqui para criar a verdade pelo nosso raciocínio lógico humano, a gente está aqui para ver o que a palavra fala sobre isso. E a palavra ela é muito clara sobre isso e a gente vai continuar explorando um pouco desse tema. Mas a gente entendeu então que se eu falar que Jesus vem, depois que Jesus veio, então ele tem que acreditar em Jesus, senão ele não é salvo, não faz muito sentido. Porque a partir de qual momento que ele não é salvo? A gente vai ter que entrar em vários detalhes e coisas que não fazem sentido. E a gente chega então sobre isso aqui, aqueles que não escutaram a mensagem. Essa mensagem, ela fala sobre não só aqueles que não acreditaram em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas essa é a mensagem, ela é mensagem geral. Ou seja, antes ou depois de Yeshua. Existem pessoas, mesmo na época de Abraão, que elas não escutaram sobre o Messias nunca, sobre Deus. Elas nunca escutaram que existe um Deus que criou os céus e a terra e que quer prover perdão e sacrifício para elas. A diferença entre o exclusivismo e o inclusivismo, esses aqui são termos, viu, gente, teológicos, isso aqui também é uma aula, mas também é uma pregação para que a gente possa viver de acordo com isso. Na paraxá que a gente escutou, Moisés, ele diz o seguinte, eu apregoarei entre a nação, eu apregoarei o quê? Eu falarei publicamente da grandeza do meu Deus, dai ouvidos. Então Moisés está mostrando para a gente que é importante proclamar a palavra. Mas quando a gente chega nessa questão, que existem vários povos indígenas, asiáticos, africanos, que nunca escutaram sobre Deus, não escutaram sobre Yeshua, mas não escutaram sobre Deus. Como é que eles podem ser salvos? E nós temos que entender que o exclusivismo significa exclusivo, ou seja, a salvação ela é exclusiva, somente em Jesus. Quem não acredita em Jesus não é salvo. A mensagem não chegou naquela pessoa, ela não tem oportunidade de ser salva. E o inclusivismo, ele já acredita que o perdão e a salvação é só em Yeshua, pelo sangue dele. Só que as outras pessoas podem ser salvas pela fé e pela resposta que elas dão às coisas que nós vamos ver agora, ao mundo e à consciência. Nós não estamos falando de universalismo. O universalismo é que todas as religiões levam a Deus. Nós não estamos falando que, então beleza, se for assim, o hinduísta, ele não escutou falar de Deus. Então ele vai ser salvo porque ele tem a fé dele, cada um tem a sua fé. Jesus ele diz,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Não existe outro. Então nós vamos ver que primeiro sobre um argumento inclusivista. Argumento inclusivista, outras pessoas podem reconhecer a Deus. Romanos 2 diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. A consciência deles quer acusa eles ou defende eles, que eles estão fazendo certo ou errado. A gente precisa entender que esse versículo ele não tem um só entendimento. Porque o livro de Romanos, até aquele momento, o livro de Romanos ele está falando sobre a revelação de Deus para o mundo. A revelação geral de Deus. Então, quando a gente lê Romanos nesse contexto, do início de Romanos até esse versículo, ele está falando da revelação geral de Deus. Então, quando a gente lê, a gente entende o quê? Olha só, ele está falando dos gentios que não têm a lei, eles não escutaram sobre Deus, mas eles têm a consciência, que seria uma lei moral. Só que a partir desse versículo, Romanos capítulo 2 e capítulo 3, vai falar sobre os gentios que não tiveram a lei de Moisés, mas eles ainda assim, quando recebem o Senhor, recebem o Evangelho, eles vão obedecer tudo aquilo ali. Porque Jeremias 31 diz, eu escreverei a minha lei nos seus corações. Então essa pessoa das nações que recebe o Senhor, ela começa a fazer as coisas naturalmente que são da lei, porque é natural, porque o Espírito de Deus está nela. Então esse versículo, percebam bem que ele tem dois entendimentos. Porque o início de Romanos está falando sobre o mundo, então o gentio aqui é aquele que não escutou a Deus. Mas olha só que estranho. Como é que a gente pode falar que o pagão, o hindu, alguém de uma tribo indígena, como é que a gente pode falar que ele naturalmente faz as coisas da lei? É estranho, né? Mas independente da interpretação que a gente tem desse versículo, nós sabemos que existe nas pessoas uma lei moral. E a gente vai ler isso agora. Ou seja, é uma lei básica de Deus, que colocou nos homens. João capítulo 1. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele está falando de Yeshua. Yeshua é a luz verdadeira que ilumina não só algumas pessoas, ele ilumina a todo homem que vem ao mundo. Eu posso entender esse versículo como vida. Ele é a vida. E todos os homens recebem vida. Só que ao mesmo tempo pode ser luz de iluminação da graça de Deus. Então todos os homens que vêm ao mundo recebem de alguma forma essa revelação de Deus. Porque nós somos criados, Gênesis capítulo 1, a imagem e a semelhança de Deus. Então se a imagem de Deus está em mim, eu tenho algo que é de Deus, que é moral, que é bom. Mesmo que o pecado leve, às vezes, a mente de muitas pessoas a ser corrompida, cauterizada, elas ainda assim têm dentro delas a imagem de Deus. E Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele é um Deus santo, justo. Isso está em nós. Eclesiastes 3 diz, tudo Deus fez formoso em seu tempo. Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus ele colocou a vontade em todos os homens pelo divino, por aquilo que vai além da vida, o eterno. E esse então nos leva a uma conclusão de que uma pessoa, independente de onde ela mora no mundo, ela consegue responder pela essa graça de Deus aquilo que Deus revela a ela, aquilo que Deus colocou dentro dela, que é a consciência, que é a moral. Então ela conseguiria responder por essa graça de Deus a fazer o que é certo ou errado. Eu acho interessante que John Wesley ele falou sobre isso e ele disse o seguinte, a luz brilha em todos. A graça de Deus, trazendo salvação, apareceu a todos os homens, por um
ou outro meio. Ela se manifesta mais ou menos a todos os homens. Primeiramente, pela luz natural da consciência. Depois, pelas obras da criação e para aqueles que a têm pela pregação do evangelho. Então, John Wesley começou a tentar entender isso aí. E ele acredita no seguinte: ele acredita que Deus pode se revelar ao homem por meios, ele chama de antropólogos, ou seja, a imagem de Deus está em nós. Então a gente consegue, de alguma forma, né? A imagem de Deus não foi totalmente corrompida, ela está em nós, somos a imagem de Deus. Ela pode ser revelada por meio da criação, por meio das coisas criadas, que são meios cosmológicos. E ela também pode ser revelada por meios pneumatológicos, que significa Espírito Santo. O Espírito de Deus, através da pregação do Evangelho, o Espírito de Deus pode se revelar a alguém com a palavra, ou através de sonho, ou através de alguma coisa, e essa pessoa ela é atraída a Deus, ela tem uma revelação de Deus. Então isso aqui são revelações de Deus, é a graça de Deus que está em todo lugar, a criação expressa a glória de Deus. Então essa é a graça de Deus. Lá em Tiago diz que chove sobre o bom e sobre o mal, ou seja, isso é uma graça de Deus. Chove sobre o bom e sobre o mal, então a graça de Deus ela é manifesta a todos. Mas é claro que existe uma revelação especial de Deus para Israel e para os descendentes de Abraão, né? Que vem o Messias, que vem a palavra. Mas Deus, ele não se esqueceu das outras nações. Olha que interessante. Amós 9. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos assírios de Quir? Deus ele é responsável nas nações pelos movimentos históricos entre os povos. Ele não se esqueceu das nações. Deuteronômio 2, não contendais com eles, porque da sua terra não vos darei nem ainda uma pisada da planta do pé, porque a Esaú eu tenho dado a montanha de Seir por herança. Então Deus é Deus aquele também que tira os outros povos de escravidão. Ele também é o Deus que dá terra, herança para os outros povos. Ele não deu só herança para Israel. Ele deu herança para Esaú. Então a gente vê que Deus, ele dá a terra para quem ele quiser. Deus, ele é um Deus, e a gente tem outras passagens que mostram como ele fez outras coisas, ele libertou outros povos. Ali em Deuteronômio 20, capítulo 2, fala um pouco mais sobre isso, no versículo 21. Então Deus ele se revelou na história para outros povos. Eu não estou dizendo que os outros povos e religiões têm um caminho de salvação. E eu não estou dizendo que a revelação da Bíblia e a revelação que Deus deu ao povo de Israel não é especial. Israel é o epicentro ali, o povo que é o centro da Bíblia. Ali está a história, para eles é dado os oráculos de Deus, a revelação, e deles vem o Messias. Mas o que acontece então com aqueles que não conheceram Yeshua? Olha o que Deus fala da revelação que ele deu para Melquisedeque. Melquisedeque fala assim para Abrão: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Nós vemos que Abraão, ele já conhecia o nome de Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, diz que naqueles dias, os homens começaram a clamar ao nome do Senhor, nos dias de Enosh, a descendência de Sete. Foi uma descendência boa que buscou a Deus. E ali em Gênesis capítulo 4 fala o nome de Deus. Gênesis capítulo 4, então se começou a invocar o nome do Senhor. Levantei a minha mão ao Senhor, isso aqui agora é Abraão falando, ele está respondendo a Melquisedeque. Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ao invés de falar só El Elyon, ele fala o nome de Deus. Ele fala Adonai El Elyon. Ele está reconhecendo ali, conversando com Melquisedeque, nós estamos falando do mesmo Deus, Melquisedeque, mas eu conheço ele pelo nome. Só que ainda assim, Abraão, ele honra Melquisedeque, ele mostra, de acordo com o livro de Hebreus, que Melquisedeque talvez tinha uma revelação de Deus ainda maior do que Abraão.
Porque lá em Hebreus fala que o maior abençoa o menor. E foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, que não é da linhagem de Abraão, não é do povo de Israel, ele tinha uma revelação grande de quem Deus era. Ele adorava o mesmo Deus de Abraão. Então nós temos algumas histórias que eu já escutei e também existe um livro que chama O Fator Melquisedeque, justamente porque mostra povos e a revelação de Deus no mundo ao longo da história. Eu já escutei, por exemplo, lá no Havaí, eu já tive um tempo lá servindo com a Jocum, e lá é conhecida a história de que entre o povo do Havaí, eles acreditavam que a verdade viria através de um homem que chegaria pelo mar e ele viria com a verdade, estaria numa caixa preta. Anos depois, um missionário chegou e ele carregava, a primeira pessoa a descer do barco foi o missionário, e ele carregava uma Bíblia dentro de uma caixa preta para proteger durante a viagem, que foi longa. E eles aceitaram, existe uma história de avivamento, há alguns séculos atrás, no Havaí, que eles aceitaram ao Senhor e foi um período de avivamento ali. A gente continua vendo, então, que existe uma revelação de Deus para outros povos ao longo da história. Eu já escutei também uma história recentemente de um povo indígena no Brasil. É um casal que eles lideram uma base, chama Jocum Chapada. O nome dele é Wagner, que me falou esse testemunho. E eles contam uma história de que existia uma tribo indígena que o cacique recebeu uma revelação, um entendimento de que eles escutariam mais sobre a verdade e eles teriam que se mudar para a beira do rio. E ao pôr do sol, pessoas viriam e falariam mais sobre eles, sobre a verdade. Aconteceu então que aquele cacique, pela fé, ele mudou toda a tribo dele para a beira do rio. E ao todo pôr do sol eles esperavam por esse povo, essas pessoas que viriam. O cacique morreu. Ele não viu essa promessa acontecer. Mas anos depois chegou ali um missionário, esse pessoal da Jocum foi para lá. Se não me engano o nome dele é Tiago, um dos obreiros que chegou lá naquela tribo. Falaram com ele sobre o Senhor. A tribo em peso se converteu ao Senhor. Entenderam que eles eram aquele povo que estava para vir. Então nós vemos que existem vários paralelos. O livro Fator Melquisedeque, ele fala até mesmo de povos que tinham histórias na tribo deles da criação, ou histórias que falavam sobre um dilúvio. Eram paralelos tão próximos à Bíblia. Alguns povos, eles afirmavam que havia um livro perdido que eles iriam de encontrar. Um desses povos são o povo Karen, do Myanmar. Existiu um missionário que foi para lá, o nome dele é Judson, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele. Resumo, eu vou resumir para vocês. Acho que é Adoniah Judson, no ano 1800 e pouco. Ele chegou lá e ele descobriu que aquele povo acreditava que haveria um irmão branco que viria com um livro. Eles acreditavam que o povo deles perdeu um livro. O livro chamavam de livro dourado. E eles não eram brancos, né? Eles são do leste da Ásia, eles são um pouco mais corados, pele amarela. Então eles acreditavam que existia um homem branco que viria. E esse missionário veio da Inglaterra. Eles acreditavam num Deus que chamava Iwa. E esse Deus era supremo. E eles tinham várias coisas ali, histórias, que remetiam à história de Gênesis capítulo 1 da criação. Esse povo, eles cantavam hinos a Deus. Eles falavam da importância da oração. Ou seja, a revelação que esse povo teve foi tão profunda. E aquele povo, é claro, quando ele chegou lá, houve avivamento. Vários daqueles povos lá no Myanmar receberam ao Senhor. Existe um outro povo da Nigéria que eles acreditavam, esse povo chama Yorubá, eles acreditavam no Deus Olodumare. Ele era Criador, o Altíssimo, o Rei do Universo, ou Rei que habita nos céus. E eles falavam que, entre algumas coisas, esse Deus ele não poderia ser adorado através de imagens.
Ou seja, quão parecido é. Ele não poderia ser adorado através de imagens, mas ele poderia ser abordado como pai. Quantas coisas similares existem. Eles acreditavam que esse Deus ele traria juízo. Acreditavam em várias coisas que são tão similares com a Bíblia. Uma pesquisa mostra que esse povo, a gente não conseguiu encontrar, né, esses pesquisadores, quando é que essa crença alcançou esse povo da Nigéria. Mas eles entenderam através de pesquisas que essa crença ela não veio através de um contato depois na história com o cristianismo ocidental. Não é porque eles tiveram um contato com alguém que começou a mudar. Eles já tiveram a origem daquela revelação foi anterior. E o mais importante para a gente saber então nessa história toda é: será que um membro da tribo Yorubá que morreu antes daquelas pessoas que vieram falar sobre Jesus Cristo de Nazaré, será que eles foram salvos? Será que foi suficiente? Eles não acreditaram em Jesus. E só há salvação no Messias. Aquele que não tem o filho, não tem o pai. Será que eles tiveram o pai, então? Esse é a tensão entre o exclusivismo e o inclusivismo. Me parece, meu entendimento é que sim, que eles encontraram salvação para aqueles que tiveram uma fé verdadeira. Aqueles que realmente chegaram a caminhar nessa fé. João 9 diz, Jesus lhes disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Jesus está falando para aqueles que se diziam ter a verdade. Muitas das pessoas religiosas que às vezes pelo orgulho deles, eles não entendiam que precisavam de Deus. Mas eles diziam que conheciam essa verdade, ou seja, não havia uma humildade genuína. Lucas 12 diz, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se algumas pessoas têm a revelação de Deus na consciência, e a revelação de Deus, às vezes elas nasceram numa família ou numa tribo que é canibal. Então como é que aquela pessoa cresce? Será que a consciência dela é plena? Será que ela entende realmente que aquilo é errado, já que todo mundo ali, a família dela faz? Outra pessoa, ela nasceu e teve a revelação de Deus através da natureza da criação. E essa já teve uma tribo, uma família, um povo que já acreditava em coisas que são mais parecidas com a Bíblia. Ou seja, ela teve uma revelação de Deus, uma graça de Deus que foi maior. E será que nós, que tivemos a pregação da palavra, e para muitos de nós, eu ouso dizer que nós escutamos a palavra de Deus através de pessoas que têm o Espírito Santo, final de semana após final de semana, para só depois acreditar no Senhor. Será que não é então injusto? A palavra nos dá esse princípio de a quem muito foi dado, muito será exigido. A palavra dá esse princípio de quando há uma graça e uma revelação maior de Deus, a gente vai ser cobrado por aquilo. E não só por crermos no Senhor, mas a partir do momento que cremos, o que nós estamos fazendo? Será que nós recebemos tantas revelações sobre, por exemplo, o sábado, sobre tantas coisas boas do Senhor? Será que não somos muito mais responsáveis por como vivemos nossas vidas? Eu acredito então, de acordo com o Kaique Rilos Miau, ele falou, a questão é que não sabemos não sabemos o quanto de conhecimento é necessário para ser salvo, e nós não sabemos quanta ignorância é suficiente para ser desculpado. Se a pessoa precisa escutar então sobre Jesus para ser salvo, o quanto será que ela precisa escutar de Jesus? Porque uma pessoa que escuta uma vez de Jesus, será que ela já é isso? Estudos apontam que a pessoa precisa ter alguns encontros com Deus, com a revelação, às vezes, alguém pregando para ela, às vezes ela vai ter um sonho, às vezes ela vai ver algum lugar um versículo. Ela precisa de 7 encontros em média para aceitar o Senhor e caminhar nos caminhos dele.
Será que Deus ele vai julgar diferente pessoas que têm uma faculdade mental afetada? A pessoa ela não consegue pensar direito, mas ela não aceitou o Senhor. Então, se eu disser que é só através da crença específica em Jesus, com todo o entendimento, o Jesus de Nazaré, que nasceu lá na Galileia, será que se essa pessoa não conhece o Jesus histórico, ela pode ser salva? Como é que funciona, então, para as crianças? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, vou falar um pouco só sobre o inferno por causa de tempo, mas eu vou tentar resumir. Mas as crianças, elas não têm a faculdade mental, o arbítrio, o julgamento, o discernimento delas não é pleno. Como é que funciona para a criança ser salva? Porque existem pessoas que acreditam que é só quando a pessoa coloca a fé em Jesus que ela vai ser salva. Porque tem algumas igrejas que quando elas acreditam na depravação total, ou seja, o homem ele foi depravado. O que significa isso? Ele não só foi afetado na mente dele, mas ele também herda a culpa, que é chamado de pecado original. Se a pessoa herda a culpa, a criancinha já é culpada. Se a criancinha é culpada, se ela nasce com culpa, então como é que ela vai ser perdoada? Só através da fé. Sabe qual é a solução de muitas pessoas que acreditam nisso? Existem igrejas, por exemplo, tradicionais e outras, reformada, luterana, anglicana, né, igrejas presbiteriana, que eles batizam os filhos. Por quê? Isso é quase como se fosse uma substituição à circuncisão. Mas se eu acredito que a pessoa é salva só pelo batismo, eu estou acreditando que ela está sendo salva pela minha fé. Será que a criança ela é salva pela minha fé, a fé do pai, ou pela fé dela? Então não faz sentido. Ou seja, se o entendimento das pessoas é que a gente herda a culpa, elas têm que fazer várias coisas para ter uma solução. Só que a gente tem que entender que Ezequiel 18 diz, o filho ele não levará a iniquidade do pai. Então, por mais que a criança, quando nasce, ela vai herdar a maldição até a terceira e quarta geração. Ela vai herdar maldição física. Ela vai herdar maldições, às vezes, de pensamento, de coisas que afetaram o pai dela, pecados que podem ir para o filho. Só que nós não podemos concluir, através da Bíblia, que ela diz que o filho ele vai ser julgado e punido. Nós sabemos que todos pecaram. Ou seja, todos estão em pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão. Só que a culpa, nós não podemos entender que o filho ele leva o pecado do pai. Ou seja, a criança ela vai chegar num ponto, olha só o que Jesus diz. Marcos 10. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em outra passagem, em Mateus 18, Jesus ele diz que nós temos que nos tornar como crianças, como os pequeninos. Ou seja, Jesus, se nós precisamos nos tornar como crianças, Jesus está assumindo que a criança ela tem uma certa inocência. A criança ela depende, ela não é independente, orgulhosa, ela depende do pai. Então Jesus, quando ele fala isso, ele tá presumindo isso. Que elas são naturalmente humildes. Então Deus ele julga aos povos, as pessoas com faculdades mentais às vezes prejudicadas e até as crianças, a partir do momento, de acordo com a revelação que elas tiveram e a partir da capacidade dela de discernir entre o certo e o errado e discernir Deus na natureza. O nome legal que eu encontrei para isso é régua de responsabilidade. Quanto mais responsável eu sou, mais o Senhor ele vai levar em consideração na hora de julgar. Inclusive, existe uma parábola, deixa eu ver se eu anotei ela, não. Existe uma parábola que diz, né, quando o servo, o Senhor ele vai para longe, e a parábola diz que o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, ele vai ser mais severamente punido do que aquele que não sabia a vontade do seu Senhor. O que nós temos que ter certeza, quando nós pensamos nessa régua, é que Deus ele é justo
e que é necessário o Senhor, né? É necessário Jesus, né? O sacrifício do Senhor para a salvação. Mas que ele é justo e que ele conhece os corações. Vou resumir sobre isso aqui. Será que o inferno eterno é justo, já que a gente está falando sobre punição? Será que Deus está sendo justo em mandar alguém eternamente para o inferno? Porque eu acredito que existe um pensamento muito universalista hoje, que ele quer tirar a nossa culpa quando nós pensamos sobre o inferno. Ele quer falar assim, não, mas se Deus manda para o inferno, como assim? Esse pensamento, ele quer culpar Deus por tudo e quer tirar a minha responsabilidade. A minha responsabilidade de aceitar a Deus, de me arrepender, e a minha responsabilidade de pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Esse pensamento, ele fala assim, não, mas cada um tem sua fé. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Você acha que um Deus de amor faria isso? Como que um Deus de amor lançaria alguém no inferno? Apocalipse 20 diz que o lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então nós devemos entender que a Bíblia é clara ao dizer não só sobre o Sheol, que alguns entendem como sepultura, mas ela fala sobre o lago de fogo, que é o inferno. E fala que ele é para sempre, ele é eterno. Essa é a realidade que a palavra ensina. Se nós acreditamos na palavra, nós acreditamos nisso. Não vem do ponto da gente achar que Deus é bom ou não. Ele é justo ou não. Nós acreditamos que ele deu a vida dele por nós. Ele não é um Deus que falou assim, os humanos estão se destruindo, eles pecaram, eu deixei eles escolherem, eles estão lá se matando. Deixa, né? Eles que escolhem. Não, esse é um Deus que ele quis sofrer para que essa salvação nos alcançasse. Ou seja, a justiça dele vem nisso, que ele nos delega essa mensagem de salvação. A palavra diz ali, Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas temam aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Essa é uma verdade que ela é solene, que ela traz temor do Senhor. Sobre o inferno eterno, existem outras passagens que dizem também. Apocalipse 14 fala, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Essa expressão é usada para eternamente. Existe outra passagem também, mas não vou entrar em detalhe. Salmos 14 diz que todos pecaram, não há ninguém que faça o bem. Ela está falando o seguinte, Deus olhou para a terra e ele só viu o pecado. Quando Deus olhou para a terra lá em Noé, ele teve que trazer o dilúvio sobre a terra. Lá em Pedro diz que Deus novamente ele não vai trazer o dilúvio, mas ele vai trazer um julgamento sobre a terra, para trazer novos céus e nova terra. Os elementos serão consumidos com fogo, Pedro diz, e a terra será renovada, restaurada, glorificada. Só que Deus, quando ele olha para a terra, ele olha para pessoas que pecam. Então nós devemos entender que o Senhor, que as pessoas no mundo, elas pecam porque escolhem. As pessoas no mundo, elas não vão para o inferno porque elas pecaram uma vez. Elas vão para o inferno porque elas escolhem pecar. Porque elas não querem se arrepender. Isso é rebeldia contra Deus, rebeldia contra a revelação que o Senhor nos deu. E a punição, se a gente for pensar, por exemplo, se existe um rei, e aquele rei, você faz alguma coisa contra ele, existe uma punição severa. Se você faz alguma coisa contra um plebeu, contra alguém normal, a punição não é tão severa. Mas se você desrespeita o rei, lá na época da rainha Esther, né, o rei tinha que encostar, ele tinha que estender o cetro, e ela tinha que encostar no cetro. Quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, era morte certa. Qual será então o julgamento para alguém que peca contra um Deus que é santo, que é eterno e que nos deu todas as fontes da vida, respiração e tudo que nós temos? A punição ela será muito mais severa. Ele é perfeito e na presença dele não pode haver pecado. Então ele é um Deus que a separação contra Deus, ela é uma separação eterna. Esse é o inferno, é uma separação de Deus, porque ele é perfeito.
As pessoas estão escolhendo se apartar de Deus. A gente pode então pensar que existem pessoas que são aparentemente boas. Não, mas o meu vizinho, ele é legal, ele tem um serviço legal, ele tem uma família, ele parece que é da hora, ele é uma pessoa boa. Só que não, esse versículo aqui, ele fala justamente isso. Lá na Brit Hadashah, Yeshua vem falar o seguinte: não há nenhum bom, só o Pai. Não há ninguém que seja bom, só o Pai que está nos céus. Ou seja, vem falar, não há ninguém bom. Todo mundo pecou, todo mundo comete erros. A criancinha eventualmente vai pecar, vai cometer algum erro. Se já não é que comete, né? Para deixar clara a minha visão sobre a questão das crianças, eu não acredito que toda criança seja isenta, necessariamente. A Bíblia não fala isso. Mas também eu não acredito que toda criancinha que nasce seja condenada ao inferno. Eu acredito que podem haver crianças iníquas que Deus sabe, Ele é justo, Ele vai julgar. Mas podem haver crianças que ainda não entenderam, não têm capacidade, e elas retêm aquela sua humildade, inocência. Não tem que ser uma coisa ou outra. O Senhor, Ele conhece. Provérbios 1 também diz, né? Basicamente, Provérbios 1 é clamando às pessoas: vocês recusaram a palavra, vocês rejeitaram o meu conselho. E ele está mostrando então que as pessoas, elas não querem a Deus, elas não querem se arrepender. E por isso nós temos o inferno. C.S. Lewis escreveu: as portas do inferno estão trancadas por dentro, ou seja, é uma escolha das pessoas. Elas rejeitam a Deus. É como se elas estivessem escolhendo realmente rejeitar ao Senhor. Existe uma passagem interessante. Quando eu penso sobre os povos, os amorreus, tem uma passagem que mostra que Deus esperou que a plenitude do pecado dos amorreus chegasse. A medida do pecado dos amorreus teve que chegar para depois Deus mandar Israel, para usar Israel como instrumento de julgamento para tirar os amorreus, para matar os amorreus. Ou seja, a paciência de Deus estava presente, mas ele via que os amorreus continuavam escolhendo o pecado. Deus foi paciente porque ele não quer que ninguém se perca, mas ele foi paciente até certo ponto que ele viu, não, eles realmente querem isso. Eles realmente estão escolhendo, essa é uma escolha que eles vão fazer, não importa quanto eu espere. Aqui nós vemos Atos 17, Paulo está pregando em Atenas e ele fala o seguinte: vocês andam pelas... quando eu observei um altar, e nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens. De um só homem ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos seus profetas, os seus poetas disseram. Então Paulo ele chega na conclusão que existia uma revelação, alguma coisa que era certa, alguma coisa que era divina na revelação dos atenienses. E Paulo também diz que Deus estabeleceu os povos e que ele não está longe de cada um de nós. Talvez os povos, tateando, possam encontrar. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro ou de coisas feitas pelo homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Nós temos que entender, irmãos, que tateando pudessem encontrar, quer dizer que eles estão cegos. E o cego normalmente não encontra aquilo que ele está procurando. Mas Yeshua, que é a luz do mundo, ele vem, e quando ele vem existe luz. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é luz e ela traz salvação. Se eu penso que as pessoas podem ser salvas sem a mensagem do Evangelho, naturalmente eu vou ficar passivo. Eu vou falar assim, não, mas como assim? Deus que salva. Não, Deus que sabe, cada um tem sua escolha. Sem a pregação da palavra, as pessoas estão no escuro. Elas estão tateando. Elas podem encontrar? Talvez. Muito dificilmente. Nós vimos histórias de povos que receberam a revelação de Deus. Nós também vimos como o Evangelho é exclusivo.
Todos os povos que nós vamos ver aqui, eles estão perdidos. Eu não quero dizer, olha só, ele fala aqui, ele usa a palavra, ele fala aqui tempo da ignorância. Quando ele fala tempo da ignorância, ele não está querendo dizer que os povos que estão ignorantes, que não acreditam em Deus, não têm o evangelho ainda, Deus vai perdoar eles estão no tempo da ignorância. Não, ele está falando que os atenienses estão em ignorância e quando eles receberem ao Senhor, Deus vai ignorar o passado deles porque eles estavam ignorantes. Mas quando a gente vê, olha só o que diz Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles porque Deus lhes revelou para as pessoas. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quando nós olhamos para as nações, todos aqueles que são pagãos, todos aqueles que adoram ídolos, eles são indesculpáveis. Eles não têm salvação. E mesmo aquele que não seja muçulmano, né, que são bilhões de pessoas hoje, condenadas, mesmo que seja não seja um hinduísta, mesmo que ele seja um povo indígena, olha só o que a continuação diz, eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quando ele fala sobre as pessoas que não têm o evangelho, ele está assumindo por padrão que eles são pagãos, que eles são indesculpáveis, que eles são condenados. Então, por mais que nós acreditemos que Deus pode se revelar a outros povos, o que nós lemos desses testemunhos foram exceções, porque a Bíblia constantemente diz, é o Filho que traz a luz ao mundo. Essa aqui é a vontade do Senhor, nós falamos. O que Paulo vivia é o seguinte, assim sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Eu gosto muito da parábola do banquete. A parábola do banquete fala o seguinte, o rei, ele convidou as pessoas para vir para o banquete dele, de casamento. Só que as pessoas tiveram desculpas, elas falaram assim, eu estou ocupado, eu comprei um terreno novo, não vou conseguir ir. Aí olha só o que o rei fala. Fala para os servos dele, vão e chamem as pessoas nas ruas. Chamem tanto quantos vocês puderem encontrar. E lá em Lucas, ele usa a expressão assim, obriguem eles a entrar. Ele está convidem todos. Convidem nas ruas, nas vilelas, nas vilas, por todo lugar, convidem para o meu banquete, para que minha casa esteja cheia. E Jesus disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. E aí depois lá em Lucas ele diz, a mesma parábola, ele diz assim, obriguem eles a entrar. Esse aqui é o coração de Paulo, quando ele diz, ele percebe que os povos estão perdidos. Eles adoram pedra, eles adoram vaca, eles adoram um Deus que chama Alá, é um Deus falso, um Yeshua falso. E ele diz, persuadimos os homens à fé. E naquela parábola, quando ele convida os convidados, ele fala assim, convidem tanto maus como bons. Ele quer que convidem a todos, porque aquele que é mau, ele pode ser salvo pelo Evangelho. É por isso que a gente sabe que o Evangelho, ele é esperança, ele é boas novas. Porque se eles pudessem ser salvos sem o Evangelho, qual que é a boa nova? E digo mais, ele não diz que o Evangelho ele é fácil. Até com o Evangelho é difícil, porque existe renúncia. Ele está falando sobre Deus que vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade eterna, eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória de seu poder. Existe, então, milhões de pessoas que não conhecem. E quando a gente pensa que o Evangelho pode trazer mudança, isso é o que Jesus expressa aqui. Jesus está falando que, olha só,
até o inferno descerás, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que aqui eu estou fazendo, eles teriam permanecido até hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para você. Eles tiveram maior revelação e eles terão maior juízo. Só que ao mesmo tempo Jesus está falando, olha só, Sodoma poderia não ser destruída. Será que a gente não está precisando de mais pessoas então, assim como foi o profeta Jonas, que Nínive seria destruída, mas ele proclamou um Deus grande que criou os céus e a terra. Um Deus que os povos conhecem como o Deus Altíssimo, o Deus Criador. E eles se arrependeram e a cidade não foi destruída. Essa é a realidade. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Deus, ele escolhe, lá em 1 Coríntios 1, ele escolheu salvar mediante a pregação do Evangelho. Essa é a forma como Deus escolheu salvar. Ou seja, é necessário. Nós proclamamos a verdade de Deus que salva. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há salvação sem ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia, é claro que existe uma tensão. Nós não vamos falar, Deus salva sem o Evangelho. Mas nós não podemos falar também que as pessoas, os povos podem ser salvos sem escutar a palavra, mas não vamos falar também que Deus não pode se revelar a algum povo e salvar aquele povo por meio da fé e a revelação da criação e a revelação do próprio Deus. Mas Deus, ele escolheu e ele nos delegou, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação é que nós, através do Senhor e da pregação do Evangelho, reconciliamos o mundo, as pessoas, com Ele mesmo. Então nós continuamos sendo, assim como Paulo disse, que ele fazia de tudo. Lá em Coríntios também, capítulo 9, eu faço de tudo. Eu me faço de fraco para os fracos, de bárbaro para os bárbaros, de judeu para os judeus, para que eu possa salvar alguns. Eu me torno cooperador do Evangelho, ou seja, cooperando para que Deus, através do Espírito, possa trabalhar na vida das pessoas, quebrar a dureza de coração e trazer salvação. É indispensável a pregação do Evangelho. Fala, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.